Olá, começa agora o programa Conexão Saúde. O tema de hoje é HPV. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos a doutora Lúcia Raime. Lúcia Raime é chefe do Núcleo de Ginecologia e Obstetrícia da Unisa. Doutora Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você pelo convite de estar aqui participando deste programa. O prazer é nosso, doutora. Antes de começar, nós vamos assistir uma matéria sobre o tema. Vamos lá? Vamos lá. Pode rodar. Segundo o INCA, os HPV são vírus da família papiloma humano, capazes de provocar lesões de pele ou mucosa. Na maioria dos casos, as lesões têm crescimento limitado e regridem espontaneamente. O HPV, na verdade, ele é composto por diversos vírus diferentes, são mais de 200 vírus hoje já identificados, e a forma mais comum de ser transmitido é via sexual. Na verdade, ele pode ser transmitido de outras formas, mas é a mais fácil de se adquirir. Entre 50% e 80% das mulheres sexualmente ativas em todo o mundo serão contaminadas por um ou mais vírus do HPV em algum momento de suas vidas. Porém, a maioria das infecções são transitórias, combatidas pelo sistema imunológico. Ele se manifesta de diversas formas diferentes no organismo, mas principalmente através de verrugas. É a principal manifestação, é a principal característica do HPV. Apesar do vírus atingir mais frequentemente as mulheres, os homens também são contaminados e podem transmitir o vírus às suas companheiras. Então, hoje, ela é uma forma bem interessante, mas ainda, infelizmente, não disponível no Sistema Único de Saúde, né? Então, não disponível para todos, por ser ainda uma vacina cara. Então, o governo, ele ainda não disponibiliza, porque o orçamento ele vai custar 3 vezes mais o valor do que todas as vacinas disponíveis hoje no mercado frente a outros vírus. E essa vacina do HPV, ela ainda é específica para mulheres, apesar de saber que existe a imunização para o homem, ela ainda é específica para mulheres e ela é eficaz quando a mulher é vacinada até os 26 anos. E mesmo assim, ainda antes de se começar a prática sexual. Então ainda é uma vacina restrita. Com isso, a melhor forma de se prevenir contra o HPV é o uso constante e sempre da camisinha, né? A gente sabe que todos nós que temos uma vida sexualmente ativa já tivemos contato com algum tipo do vírus do HPV. O tratamento ele é variado, porque depende da localização, depende da intensidade. O tratamento na genitália ele é feito de uma forma, o tratamento na pele é feito de outra forma, então depende muito da manifestação do HPV. Doutora, eu gostaria que você desse uma definição maior, mais abrangente. O que é o HPV? Tá, vamos começar falando assim, o que é o HPV? É um vírus e um vírus muito esperto. Ele é um vírus que existem mais de 200 tipos de vírus, 40 desses tipos têm afinidade pelo trato gênito-urinário. 40 vão ser piores, vão ser aqueles... De 200 eu tenho 40 que são vilões, é isso? Que são vilões. E eu tenho os outros que são os bonzinhos, vamos falar assim. Aqueles que vão dar umas verrugas na mão, no pé, em outros lugares. Qualquer verruguinha que eu tenho aqui, aquilo é um HPV? Doutor? Qualquer verruguinha vai ser um HPV. Desses 200 tipos, alguns tipos que vão ter essas formas benignas. Uma verruga geralmente é benigno. É aquela que se faz o tratamento e resolve. O problema é essa parcela desses vírus que vão acometer o trato gênito-urinário e que vão ser as formas malignas do vírus. Aquelas que vão, em algum momento da vida, desenvolver um câncer. Entendi. Isso que é o perigoso. E vai silencioso, de maneira silenciosa. O HPV, ele é transmitido só pela via sexual ou não? Não. Antigamente se achava que só a via sexual queria transmitir o HPV. Hoje em dia já se considera diferente. Qualquer contato com o vírus, seja de qualquer forma, desde que exista uma porta de entrada na pele, uma lesão, um corte, uma fissura, aquele vírus vai penetrar. Então, você pode ter uma toalha, uma coisa que está infectada, e você teve uma porta de entrada e você pode contrair o vírus. Se você vai desenvolver a doença, aí é um outro problema. Se você está com imunidade boa, provável que você não desenvolva. Você entrou em contato com o vírus, mas não teve nenhuma reação desse contato imediato.
A gente pode considerar hoje o HPV como um problema de saúde pública? Sim, um problema de saúde pública porque está disseminando muito e como o câncer do colo do útero demora de 10 a 14 anos para se desenvolver, vai ter um problema agora que lá na frente vai estar repercutindo, vai ter uma população grande contaminada e aí é onde vai gerar o problema de saúde pública. Não é um problema de saúde pública imediato e atual, mas vai ser daqui a uns anos. E mulher grávida, qual que é o risco da infecção do HPV na mulher grávida? O mesmo de qualquer uma outra. Ela pode contrair o vírus, pelos mais variados meios. A diferença é que, uma vez que a mulher grávida contrai o vírus, ela pode passar esse vírus via transplacentária para o neném. O neném vai nascer acometido pelo vírus, mas no prazo de 1 a 2 anos ele consegue eliminar o vírus. Ele é um portador assintomático e que vai eliminar nos primeiros 2 anos de vida. Mas como ele pode se manifestar na criança? Por exemplo, a criança tem o vírus, que manifestação pode ocorrer? Ele pode ter as verrugas. Então, a criança pode desenvolver verrugas e que antigamente se achava que aquela criança tinha tido uma manipulação sexual e não necessariamente, agora a gente sabe que não é isso, ela pode ter sido transmitida via placenta. Doutora Lúcia, o bicho de pé é um HPV? Toda verruga é um HPV, aquelas formas boazinhas do HPV. O problema do bicho de pé é que ele é uma verruga plantar e que quando a pessoa pisa, ele vai se aprofundando. Então ele vai penetrando. Mas o que ele cria ali? Ele é um ser... É um vírus que vai penetrando na pele. Ele vai aumentando de tamanho? E vai aumentando de tamanho. Então, vai aumentando na profundidade da pele. E ele vai aumentando a extensão dele. Então, se você não intervém, se você não tira esse bicho de pé, ele vai propagando. Então, você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no pé. Vários. Pode progredir para até casos mais graves? Na verdade, casos mais graves, assim, o quê? De multiplicar. De multiplicar e que a pessoa tenha dificuldade até de caminhar e tudo. Por quê? Porque são várias lesões e isso incomoda. Cada vez que a pessoa pisa, faz uma pressão e dói. Entendi. Então, coça também. Então, a pessoa coça é um vírus. Coçou ali, foi no outro lugar, coçou, disseminou. A profilaxia, ou seja, o tratamento, ele é destruir a lesão. Então, destruir aquela verruga. E mata o vírus automaticamente? Mata o vírus. É rápido ou não? Sim, rápido. Substâncias químicas que vão fazer uma destruição local do vírus. Se não conseguir com a substância química, então tem que tirar a nível cirúrgico. Doutora, com relação à vacina contra o HPV, existe vacina? Está disponível no mercado? Houve uma preocupação muito grande com a comunidade científica em estudar como prevenir a disseminação desse vírus e, principalmente, como prevenir a repercussão maior desse vírus, que é o HPV, que é o câncer de colo de útero. Certo. Então, o que aconteceu? Se estudou muito, não se poderia dar vírus, porque a pessoa ia contrair o HPV e poderia ter o câncer de colo de útero. Então foi formulado engenharia genética, onde se fez o quê? Se usou as partículas da cápsula do vírus, que são as partículas semelhantes ao vírus, e se produziu, na engenharia genética, essa vacina contra o HPV. 2 empresas comercializaram. Uma comercializou uma vacina que é a quadrivalente, e uma outra que é a bivalente. Então, por que quadrivalente, por que bivalente? Por que quadrivalente? Porque a quadrivalente pegou 4 tipos de vírus. Certo. 2 bonzinhos, que vai ser o 6 e o 11, e 2 que seriam o que teriam potencial oncogênico. São os mauzinhos. Os mauzinhos. Então, que seria o 16 e o 18. Certo. E uma outra que só produziu a vacina com os 2 que são os oncogênicos, que é o 16 e o 18. A pergunta que fica é, os oncogênicos são só esses 2 ou tem mais? Tem mais. Mas era muito difícil se produzir uma vacina que contemplasse toda a outra gama de vírus que tinha. Então ia ficar uma vacina
inadmissível, né? Inacessível a todo mundo. Por quê? Muito cara. E a senhora acha que hoje a vacina é acessível? Não totalmente, né? Vamos pensar assim, Porque se estivesse na rede pública, seria muito boa. Da classe, a média do salário em geral do brasileiro, né? Eu acho que com o passar do tempo se conseguiu diminuir muito o valor da vacina. Entendi. E hoje em dia, se houver uma consciência, uma conscientização da importância da vacina frente ao que essa doença pode produzir, eu acho que não fica caro. Porque se tem um câncer de colo de útero, que é um câncer que tem uma evolução muito lenta, que vai de 10 a 14 anos, e que você não percebe no início e só vai fazer o diagnóstico muitas vezes. Ele não tem nenhum tipo de manifestação? Não, é uma manifestação. Esse tipo de vírus que vai produzir o câncer de colo de útero, a manifestação é microscópica. Você só vai fazer o diagnóstico a nível microscópico. Você tem que fazer um exame ginecológico, onde se colhe o material e se através de um exame microscópico se consiga detectar. Quanto da população faz isso? Quantas são essas pessoas privilegiadas de estarem fazendo esses exames anuais? Então, com isso, por isso que eu digo da importância da vacina, porque se a vacina vai prevenir, não 100%, mas pelo menos vai tentar prevenir ou tentar tirar um pouco a agressividade daquele vírus em relação ao desenvolvimento do câncer do colo do útero. Doutora Lúcia, nós temos vários vírus que causam câncer de colo de útero, mas a senhora falou que a vacina só abrange 4. Na verdade, uma vacina que é quadrivalente pega 4. Certo. 2 bonzinhos e os 2 ruins. E uma outra vacina pega só 2. Mas, na verdade, essa outra vacina que pega 2, que são os perigosos, ele dá uma abrangência, como tem um coadjuvante diferente, consegue fazer uma reação cruzada que pegue mais 2 que são oncogênicos, que é o 31 e o 45. Certo. O porquê de só ter essa abrangência a vacina? Porque na identificação de que tipos de HPV seriam mais responsáveis pelo câncer de colo de útero, o 16 e o 18 foram mais identificados. Então, por isso que se pensou nessa vacina inicial, contemplando principalmente o 16 e o 18. Mas parece que a vacina é só para mulheres, é isso? Então, os estudos que foram feitos com mulheres. E com mulheres de uma faixa etária que vai de 9 a 26 anos. Por que se pensou nisso? Porque seria aquela criança que ainda não teria tido contato sexual, então não teria tido um contato inicial com o vírus, e aquela outra faixa de idade, que vai até os 26 anos, que seria uma população teoricamente mais ativa sexualmente, né? Colocar teoricamente, porque hoje em dia, aquela população de 40, 50, 60 anos, de mulheres que estão ficando até mais sozinhas, porque os maridos estão morrendo ou estão se separando, estão procurando relacionamento com pessoas mais jovens e também estão contraindo o vírus do HPV. Então, com isso, se fez esse estudo nessa população. Mas também sabe-se que o vírus do HPV vai ser também responsável pelo câncer de pênis. E, teoricamente, não teria uma contraindicação a que os homens se vacinassem. Principalmente, né, os homens, hoje em dia, com a homossexualidade, né, onde os contatos sexuais predispõem à proliferação do vírus também. Mas não se tem estudos documentados sobre isso, que essa vacina ofereça essa proteção para a parte masculina. E se um homem ele procurar um laboratório e tiver a intenção de se vacinar contra o HPV, ele pode ou não? Pode. Ele pode. Mas ele não tem o respaldo da vacina. Para isso. Se ele um dia tiver o HPV, ele não pode responsabilizar a indústria que produz a vacina de ter autorizado a vacinação para ele. Então, na verdade, é uma espécie de respaldo científico. Okay. Mas qualquer pessoa pode tentar se prevenir e se prevenir.
Com relação o HPV, ele transmite muito através da relação sexual, certo? A camisinha, ela protege 100%? Não. Medicina, qualquer coisa que a gente fale 100%, a gente já está errando. Só em falar 100%. Mas por que não protege 100% a camisinha? Porque as pessoas não se preocupam muito em colocar a camisinha desde o início do ato sexual. E desde o início do ato sexual, se fosse colocado, aí seria 100%. Não existiria o contato pele-pele. Mas o problema é que as pessoas, geralmente, de um modo geral, colocam a camisinha só no momento da penetração. E aí já houve um contato inicial e já houve o risco da transmissão. Então, a camisinha não protege 100%. Com relação às mulheres, qual que seria a sua orientação? Por exemplo, existem exames que conseguem detectar o HPV em estágio inicial, principalmente, eu estou falando aqui de câncer de colo de útero. Então, aquele exame que todo mundo sempre achou, é aquele exame antigo que foi preconizado em 1928, o exame do Papa Nicolau. Esse exame é o exame do rastreamento do câncer de colo de útero. Esse exame é o inicial. É aquele que se faz no ginecologista, onde se colhe o material do colo do útero e se manda analisar. Aí esse exame já tem condições de detectar uma suspeita do HPV e aí se parte para exames mais especializados para que se detecte com certeza a presença do vírus. Entendi. Doutora, fala um pouco do seu trabalho na Unisa com relação ao HPV. Isso. Então, esse exame, que é o exame de rastreamento, que é o Papa Nicolau, nós fazemos em todas as pacientes. Todas as pacientes que têm vida sexual ativa, se faz o exame do Papa Nicolau. Aquelas que não têm vida sexual ativa até 25 anos, a partir de 25 anos a gente já começa a fazer o rastreamento do câncer de colo de útero. Sempre se esclarece o paciente da vacina, da possibilidade de se tomar a vacina, da relação da vacina com câncer de colo do útero, mas infelizmente, na rede do Sistema Único de Saúde, poucas pessoas têm condições de tomar a vacina. Mas se, por exemplo, uma mulher procurar o Sistema Único de Saúde, a vacina está disponível lá para venda? Não. A vacina só está disponível na rede particular, da rede privada. Doutora Lúcia, a partir do dia 8 de outubro, ou seja, segunda-feira, a Unisa começa uma campanha contra o HPV. A senhora poderia falar um pouco sobre isso? Claro. Uma campanha muito bonita, que eu espero que dê muitos frutos, que foi uma iniciativa da Universidade de Santo Amaro, preocupado em promover um programa de prevenção contra o câncer de colo de útero, instituiu para toda a comunidade da Universidade de Santo Amaro, não só para os cursos da área de saúde, mas também para o Colégio Unisa, para os alunos, para os professores, filhos de professores, para dependentes. Então, abrangendo toda a comunidade Unisa, numa iniciativa de promover a prevenção do câncer de colo de útero. Nós vamos estar em parceria com a GSK, disponibilizando as 3 doses da vacina. Então, a vacina, a dose inicial, uma depois de 1 mês e outra depois de 6 meses. Então, a Unisa está se comprometendo nesta campanha com as 3 doses, onde eu acho que nós esperamos ter um resultado e uma adesão muito boa, porque eu acho que estaremos cumprindo uma missão de preocupação com o câncer de colo de útero. E eu, como chefe do núcleo de ginecologia e obstetrícia, me sinto muito feliz de estar participando desta campanha, na universidade da qual eu faço parte, estar podendo realizar essa campanha e fazer essa abrangência, nessa proteção contra o câncer de colo de útero. Doutora Lúcia, um lindo trabalho que vocês estão fazendo na Universidade de Santo Amaro. Nosso programa, infelizmente, chegou ao fim. Agradecemos muito a sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e podendo estar levando isto para outras pessoas que vão estar assistindo o nosso programa, não só os componentes da Unisa, mas que vão também estar atentos
e que levem alguma mensagem, né, da importância dessa campanha que a gente está fazendo, mas também da importância das pessoas estarem se prevenindo contra o HPV e contra o câncer de colo de útero. Com certeza é um trabalho muito bonito. O Conexão Saúde chega ao fim. O assunto de hoje foi HPV. Você continue ligado à nossa programação. Até o próximo programa.